Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta à correção do nosso simulado número 5. Isso mesmo, você que adquiriu o nosso pacote de simulados de olho no unificado, esse é o nosso simulado número 5 para técnico judiciário, área administrativa. Lembrando que nós lançamos 2 pacotes de simulados, um para técnico e outro para analista judiciário, área judiciária. Para técnico, cada simulado quinzenalmente 15 questões, sendo 5 de constitucional, 5 de administrativo e 5 de eleitoral. Para esta semana, nós vamos resolver então mais 15 questões sobre os temas em direito constitucional, direitos da nacionalidade, em direito administrativo, atos administrativos e direito eleitoral, Lei dos Partidos Políticos, parte 1. Ok? Bora então resolver mais um simulado? Se você que está assistindo o início desse vídeo não adquiriu ainda, acesse o site eleitoralcombruno.com.br. Certo? Bora então para a nossa primeira questão de hoje. Lembrando o tema Direitos da Nacionalidade, questão número 1. John, de nacionalidade estrangeira, então já disse para nós que a nacionalidade do John é estrangeira, e que veio a se naturalizar brasileiro, então nós estamos diante de um brasileiro naturalizado, tinha sido condenado anteriormente em seu país de origem em uma sentença judicial transitada em julgado pela prática de crime comum. Veja que a condenação ela foi anterior à naturalização. Isso é importante, tá? A condenação foi anterior à naturalização. Bom, após anos de negociação, o seu país de origem celebrou um tratado de extradição com o Estado brasileiro e requereu a extradição de John. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que John A. não pode ser extraditado, pois o Brasil não extradita os seus nacionais. B. Não pode ser extraditado, salvo se previamente for declarada a perda de nacionalidade brasileira. C. Pode ser extraditado em razão da natureza do crime e do momento em que o praticou, sendo-lhe aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. Letra D. Poderia ser extraditado em razão da natureza do crime e do momento em que o praticou, mas não lhe é aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. E a letra E. Poderia ser extraditado como qualquer nacional, nato ou naturalizado, em razão da natureza do crime, mas não lhe é aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. Vem cá, lembra daquela dica que eu disse para vocês que ele foi condenado anteriormente à naturalização? Pois bem, o artigo 5º da Constituição, inciso 51, diz o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado. Essa é a regra, salvo o naturalizado. Então, o nato não será. O naturalizado ele pode ser extraditado em quais situações? Em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Qual foi a situação da questão? Na situação, nós tivemos uma condenação antes da naturalização. E uma das exceções para extraditar o brasileiro naturalizado é justamente isso. Em caso de crime comum, que foi o praticado pelo John, praticado antes da naturalização. Desse modo, pessoal, a única alternativa que nos ajuda a resolver a questão será a letra C. Pode ser extraditado em razão da natureza do crime e do momento em que o praticou, sendo-lhe aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente.
Concordam? Estamos aqui diante, então, do gabarito letra C, com base no artigo 5º da Constituição, inciso 51. Ok? Próxima questão, número 2. São privativos de brasileiro nato os cargos. Onde vamos encontrar isso na nossa Constituição? O artigo 12, parágrafo 3º, enumerará para nós uma série de cargos que são titulares somente brasileiros natos. Por exemplo, deputado federal, nato ou naturalizado, qual que é a exigência? Para ser deputado federal, qualquer uma, nato ou naturalizado. Inclusive, já tivemos na história brasileira deputados federais que não eram natos. Agora, para ser presidente da Câmara dos Deputados, tem que ser brasileiro nato. Por quê? Porque está na linha sucessória da presidência da República. Ok? Então, vamos analisar aqui os cargos que temos. Então, o artigo 12, parágrafo 3º, vai enumerar para nós todos os cargos em que se exige que seja brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, nato ou naturalizado? Qual que é a exigência aqui, pessoal? Oficial das Forças Armadas, nato. Carreira diplomática, também nato. Ministro da Justiça, não. Ministro da Justiça não precisa ser nato. O que precisa ser nato é ministro do STF e não qualquer ministro da Justiça. Senador da República, não. Se fosse presidente do Senado, exigiria ser brasileiro nato. Ministro de Estado de Defesa, sim. Aqui nós temos a exigência de ser brasileiro nato. Deputado federal, já havia comentado com vocês que não. Pode ser nato ou naturalizado. Ministro do STF, comentei com vocês que deve ser brasileiro nato. Presidente do Banco Central, não se exige aqui que seja brasileiro nato. Então vamos recapitular, porque a Constituição Federal ela vai trazer para nós, lá no artigo 12, todos os cargos que são privativos de brasileiros natos. Então eu tenho, só para a gente poder aqui recapitular, presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. Todos esses são privativos de brasileiros natos. Perfeito? Então, qual o gabarito da nossa questão número 2? Letra A. Bora para a próxima questão, agora número 3. A aquisição da nacionalidade secundária. O que vem a ser a nacionalidade secundária? Nós estamos falando da naturalização. Naturalização. Além da nacionalidade secundária, nós temos ainda, pessoal, a ordinária. Então, nós temos a nacionalidade ordinária, certo? E nós temos a nacionalidade extraordinária. Tanto para a ordinária quanto para a extraordinária, nós estamos falando ainda sobre o processo de naturalização. Se eu estivesse falando de nacionalidade primária, eu estaria me referindo aos brasileiros natos. Na secundária, eu estou falando da naturalização. A ordinária, nós temos aqui, pessoal, aqueles que na forma da lei adquiram nacionalidade brasileira exigidas aos originários dos países de língua portuguesa. Lembrando que, para esses, exige-se 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Na extraordinária, nós temos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, exigindo que tenham residência no Brasil há pelo menos 15 anos, ok?
sem condenação penal. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos essas duas situações para naturalização. Então, a nacionalidade secundária, letra A, é obtida por nascido no estrangeiro, desde que descenda de nacional. Pelo contrário, se nasceu no estrangeiro, reside no Brasil há mais de 15 anos, sem condenação penal, se fizer a requisição da nacionalidade, será nacional. Sim, não tem essa exigência de que desde que descenda de nacional, não, tá? B. Não é prevista a nacionalidade secundária pelo ordenamento jurídico brasileiro, que adota o critério do ius soli. Não é só o critério territorial que é adotado pelo Brasil. Adotamos também o critério sanguíneo, o critério de sangue, ius sanguínei. C. Compreende duas espécies, a ordinária e a extraordinária, sendo os requisitos exigidos tanto em lei quanto na Constituição Federal. Perfeito! Acabei de comentar isso com vocês, fazendo a leitura aqui, né, da letra desses dispositivos. Letra D. Atende os sistemas do ius sanguinis, ius solis, soli e misto. Não. Os critérios ius sanguinis, ius soli, eles são adotados para nacionalidade nata, ok? Nacionalidade nata. Então, a letra D está incorreta. Vamos assinalar como gabarito a letra C. Beleza? Bora para a quarta questão. Mais uma vez o John. Esse John, ele adora ser nacional, hein? Quer se tornar brasileiro mesmo. Olha só. John, de nacionalidade norte-americana, então ele tem nacionalidade estrangeira, devidamente autorizado pela autoridade competente, reside há mais de 20 anos no território brasileiro. Interessado em obter a nacionalidade brasileira, ele procurou um advogado e o questionou sobre os requisitos estabelecidos pela ordem constitucional para que isto viesse a ocorrer. Isto que? A nacionalidade, essa naturalização. O advogado respondeu corretamente que John A. adquirirá tacitamente a nacionalidade brasileira pelo decurso do tempo. B. Ao completar 25 anos residindo no território brasileiro, terá reconhecida tacitamente a nacionalidade brasileira. Letra C. Irá adquirir a nacionalidade brasileira quando preenchidos os demais requisitos objetivos previstos na Constituição de 88. D. Ele é brasileiro nato, desde que não tenha saído do território brasileiro nesse período e não tenha condenação penal. E letra E. Pode requerer a nacionalidade brasileira desde que não tenha condenação penal. Questão tranquila. A nacionalidade dele é norte-americana. Ele vai passar pelo processo de obtenção da nacionalidade brasileira. Ele em nenhum momento será nato. Ele é norte-americano. Em nenhum momento será nato. Então, a letra D, quando afirma que é nato, já vamos descartá-la. A letra A. Adquirirá tacitamente a nacionalidade brasileira pelo decurso do tempo? Não, não é de forma tácita. Ele tem que requerer, mesmo cumprido o tempo, que é do mínimo 15 anos de residência sem condenação penal. Então a letra A está errada, não existe aqui essa aquisição, nesse caso, de forma tácita. B. Ao completar 25 anos residindo no território brasileiro. Não são 25 anos que são exigidos, são exigidos 15 anos. Letra C. Irá adquirir a nacionalidade brasileira quando preenchidos os demais requisitos objetivos previstos na Constituição Federal de 88. Ora, aqui, por mais que essa letra C pareça que está verdadeira, não está. Por quê? A nacionalidade brasileira não depende somente desse decurso de prazo,
Não depende que ele não tenha condenação penal.